Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras e mais uma vez eu estou aqui no nosso estúdio, na Insane World, para a gente poder bater um papo hoje com um amigaço aqui que já já eu apresento para vocês, mas é a primeira pessoa a ser aqui entrevistado, a bater um papo pela segunda vez. Da primeira ele esteve com a sua digníssima esposa. Inclusive, a Sá Oliveira, minha esposa, também participou daquele podcast, onde nós gravamos lá em casa, na primeira temporada, e agora a gente tem essa oportunidade de bater mais um papo aqui com ele. Bom, recebam aqui mais uma vez, agora, de fato, em carreira solo, viu? O Rafael Dornelas, o doutor Rafael Dornelas. Meu irmão, obrigado por estar aqui para a gente poder bater esse papo. Sou eu que agradeço, sou eu quem agradece aqui, Fernando, essa segunda oportunidade e estarem juntos quantas mais vierem pela frente. Vão contando, hein? Vão contando. Essa daí é a segunda. Quem sabe na próxima já vem com o filho, hein? Imagina, você e Rai lá, já com o pequenininho. Nós estamos pensando, né? Encomendando em janeiro, fiquei sabendo também que a Sá já tá pensando nisso também a partir do ano que vem. Como é que tá essa situação aí? Vai ser o quê? 2 meninos, 2 meninas, ou aquilo que Deus mandar, né? Nós temos que influenciar essas mulheres aí para poder, né? Colocar uns meninos a mais aí no... Colocar os meninos a mais no mundo, os meninos de Deus, como se diz, né? Meu querido, deixa eu te falar, vamos começar aqui, e um pouquinho antes, né, a gente estava conversando, você perguntou quanto tempo de podcast e tal. Da outra vez lá com a Raíssa, a gente gravou mais ou menos 1h20, 1h30, então fica tranquilo, não tem tempo não. Na hora que o Fred cansar ali, a gente para a gravação. Mas olha, uma dúvida que a gente sempre tem, todos os podcasts aqui, a gente fala sobre carreira, propósito, chamada, essa coisa toda, né? Trabalho, estudo. E muitas vezes, para a gente que é de tecnologia, eu, Fred, outras pessoas aqui que não tem uma carreira tão quanto linear, quando eu falo a questão da linearidade nesse caso, desde jovem pensar numa profissão e seguir essa profissão, né? Exemplo um médico, exemplo um advogado. Quem é de TI vai variando ali. Muitas vezes se me perguntar como é que eu cheguei nos 42 anos aí, será que lá atrás, quando adolescente, eu pensei em ser executivo de empresa ou uma pessoa que trabalhasse com TI? É um pouco diferente. A medicina, ela cria essa linearidade e tem que ter algum fator motivacional que você buscou lá atrás para você poder se tornar um médico, né? O que te motivou lá atrás, cara? Fernando, a medicina, a minha maior motivação foi ainda no ensino fundamental, e realmente era uma profissão que era considerado uma boa profissão. Eu não tinha exemplos dentro de casa de médicos, mas que eu levantei essa hipótese de fazer. Eu coloquei ela com mais duas, que era administração de empresas e economia, devido a onde eu tinha crescido, né, no meio dos meus pais lá com os comércios e as empresas que eles possuíam na época. E eu fui eliminando as matérias que eu mais gostava. Era biologia, matemática e história, então não tinha muito uma certeza de alguma coisa. E eu optei pela medicina por esses fatores, tanto de mercado de trabalho, também algumas curiosidades que eu tinha. E dentro da medicina, eu não, a primeira área que eu falei que eu não queria fazer era psiquiatria. Eu lembro que no primeiro período tinha uma prova para fazer aquelas provas de liga, para a gente aumentar o conhecimento de tal área. E eu falei que psiquiatria não queria de jeito nenhum, tinha um preconceito. E quando eu cheguei no nono período, eu fui fazer um estágio e gostei muito, porque lá eu me encontrei. Eu estava um certo receio, o que eu ia fazer ainda, eu não tinha certeza se seria endócrino, cardio, e até vinha a psiquiatria que me atingiu. Aí as pessoas me perguntam por que você escolheu psiquiatria. Na verdade, eu acho que Deus que colocou ela no meu caminho pelas características que eu já tinha desde antes, só que eu nunca tinha percebido. Que, por mais que eu estou falando muito ultimamente, estou indo em vários convites, aceitando, mas eu nunca fui uma pessoa de falar muito. Sempre fui muito de observar e fazer perguntas. Curioso, sempre fui
aquele interrogador. Meus amigos falavam, nossa, você pergunta demais, calma, nem respondi ainda, você já está perguntando outra coisa. Então, isso é o que o psiquiatra tem que ser bom. Observar, perguntar, para fazer o diagnóstico correto, para ajudar a pessoa. Então, a partir do momento que eu fui fazer esse estágio num grande hospital de psiquiatria de Belo Horizonte, eu acabei apaixonando de um ponto que eu falei, não, vou fazer isso. E as pessoas ficaram sem entender que estava ao meu redor, porque eu não sabia que eu ia me adaptar tão bem à área. E a Raine falava comigo, mas como assim? Você não sabe nada de psiquiatria? Você nunca leu nenhum livro? Você não sabe nada? Eu falei, não, eu só fui lá na prática e aprovei. É isso que eu quero fazer e vamos embora, eu vou aprender o que tiver que aprender. Então, foi uma coisa que apareceu na minha vida, que eu falo, graças a Deus, porque hoje eu sou muito feliz, né? Eu não imaginava que eu seria tão feliz dentro de uma área da medicina igual foi com a psiquiatria, devido a esse fator que eu te falei. Você falando aí da linearidade, desde abril, né, que foi quando nós tivemos A outra a gravação, né, outra do gravação, podcast. de lá para cá são 10 meses, né? Cara, não, mês 4, né? Nós temos aí 7, aproximadamente. 7, 8 meses, meses, e 7, 8 parece meses. que passaram muito mais meses. Parece que passou 2 anos, Sim, né? Tô porque falando muita assim. coisa mudou e Quase que eu falo que foi ano passado, pra te falar a verdade. sim. Né? Eu Assim, te perguntei, né, antes, porque você eu falou tava assim. achando que tinha sido. Eu também achei que tinha sido 2022, cara. Mas até antes da gente comentar disso, você é o primeiro médico na família? É Sim, curiosidade, você é o primeiro. E se você tivesse feito administração ou economia, possivelmente, não sei, assim, você não teria essa linearidade que eu comentei, sabe? De de tipo, forma alguma. poxa, você, beleza, administrador, você estaria administrando as empresas do seu pai, obviamente como administrador, mas procurando exercer outras funções também adicionais, que é diferente do médico, né? O médico ele segue uma carreira um pouco mais Sim, linear. é verdade. Tem essa linha que a gente faz o planejamento lá, quando eu tinha meus 18 anos, ela realmente é difícil de você cumprir ela, porque tem que ter persistência. Eu vi muitos amigos desistindo no meio do caminho, não são médicos hoje, porque eles não animaram a passar por aquele processo. Eu fiz muito tempo de cursinho, então eu falo que lá foi o meu deserto. Eu orava, fazia o que tinha que fazer, mas na verdade Deus queria me moldar naquele momento para eu ser um homem melhor e para ser um médico melhor. E essa linha está seguindo. Só que é no tempo de Deus, né? Então foram 4 anos lá atrás de cursinho, só que depois ele me adiantou também. Que ele me fez um bom aluno, me fez um bom estudante para passar de primeira na residência. Aí eu já estou acabando a residência agora. E esse ano foi muito bom, no sentido da psiquiatria para mim, que desde abril para cá já aconteceram muitas novidades aí, muitas coisas diferentes na minha vida. Deus tem abençoado bastante. Isso aí, de abril para cá, você entrou nesse assunto aí. O que você considera assim que, num tempo tão curto, né, cara, você ter alcançado muitas vidas, vamos falar assim, né? Você tem colaborado muito lá com seus vídeos na internet também, com a galera assistindo. Tem hora que é até engraçado, porque a gente se identifica ali com muita coisa, até altos diagnósticos, né? Tem hora que eu olho lá e falo, eita, eu tenho isso aqui. Aí já vejo o segundo vídeo e falo, mas eu tenho isso também, ou seja, meu prontuário tá lotado. Mas o que tem mudado aí de abril para cá? Fernando, uma do que mudou foi a questão da maior intensidade nas redes sociais. Hoje é um mundo que está totalmente dentro de nós, essas redes, então a gente tem que saber aproveitar ela de uma forma responsável. Eu sempre faço aquilo com a intenção de passar algum conhecimento do que são os transtornos mentais que sempre foram negligenciados, por isso que eles são tão estigmatizados. É feio, era feio ter algum transtorno mental. Então, na minha opinião, é como se eu tiver alguma outra doença da medicina, da neurologia da pneumo ou da cardio. E isso, a minha intenção é trazer um pouco mais do que é um transtorno mental para as pessoas saberem identificar quando procurar um médico. Jamais a intenção é de dar um diagnóstico por vídeo, sabe? E eu sempre tento fazer o máximo possível com esse cuidado. E eu sempre busco as evidências científicas para não ficar brincando de inventar sintoma, para não colocar
algo que pode prejudicar as pessoas. Claro que tem um ou outro lá que brinca, o meu diagnóstico é esse, mas a intenção nunca foi essa, eu sempre deixei claro. E eu vou seguir fazendo, mas também ponderando. Não vou fazer qualquer tipo de post lá e para denegrir, né, a saúde mental, que é algo tão sério. Perfeito. Não, eu acho que isso é muito importante porque traz para a gente a necessidade da procura médica, né? De tirar esses autodiagnósticos, porque não é só aqueles comportamentos que estão ali que evidencia, né? Eu até brinquei aqui, falei, pô, tem hora que eu olho lá, eu falo, me identifiquei com esse. Mas nós também temos que tomar um cuidado muito grande com isso, porque, e que bom que é um médico, que é você, responsável, que está lá fazendo, né, isso, e mostrando para a gente essa necessidade de procurar uma ajuda mental, que é muito difícil das pessoas acreditarem nisso. Talvez acreditam depois de muito tempo, né, Rafa? Assim, é mais fácil eu ver que eu tô com uma doença, vou chamar de física aparente, do que na mente, né? Quando as pessoas procuram, elas já procuram talvez no estágio mais longínquo, né? Sim, só aproveitando que você falou isso, que as pessoas têm essa dificuldade, vou te dar um exemplo na prática de um transtorno que é relativamente comum no nosso meio, que é o transtorno afetivo bipolar, quando a gente tem as fases depressivas e depois de algum tempo a gente tem as fases de euforia, que são chamado mania, dentro da psiquiatria. Esse diagnóstico, ele demora, em média, depende da referência, de 10 a 15 anos. Então, Uau! quanto tempo que levou para diagnosticar? E dentro desse tempo, o paciente e os familiares tiveram prejuízo. É fato, sempre tem algum prejuízo. Então, às vezes, ele acaba, na fase depressiva, quando ela está muito depressiva, é grave. Pode ter ali pensamentos suicidas, pode ter também aquela sabotagem, autossabotagem, né? O paciente ele não quer saber mais, ele totalmente desanimado da vida. Então, é muito perigoso, porque ele fica com pensamentos, com crenças de desesperança, que vai levar ele a fazer alguma coisa ruim ou desacreditar totalmente da vida. E o lado oposto, que é a mania, eu já vi paciente perder família, fazer dívidas grandes, traições, porque estava no estado, ninguém sabe do diagnóstico, a família acha que só que ele é um pouco mais agitado e tal, e tem que esperar chegar na gravidade toda para ir lá e fazer o diagnóstico. É algo que pouca gente conhece, porque o pessoal confunde muito o bipolar com aquela questão de algum transtorno de personalidade, que você tem algumas variações de humor durante o dia. O bipolar, de fato, não é isso. É aquela pessoa que pensa algo de manhã e à noite já está pensando outra coisa. O bipolar, de fato, ele tem fases maiores, meses ou semanas. Lá na depressão, depois ele vai lá para outra. Às vezes ele também fica na fase do meio, que é a eutimia, que ele também está normal no sentido do humor. Então, é isso que você acabou de falar. A psiquiatria ela é pouco conhecida. Claro que eu também não quero fazer ela ser conhecida a ponto pessoal diagnosticar. Porque se você dá um diagnóstico errado e trata errado, o paciente pode ir lá para outra fase, ou ele pode desencadear outro transtorno mental. Então tem que ser sempre com seriedade, tem que ser com um psiquiatra que sabe mesmo. É diferente. Tem muita coisa ali que só quem estudou, quem viveu aquilo na prática para fazer o diagnóstico. Show! Galera, ó, dica importante, né? Os vídeos da internet, eles são mais bem-humorados, bem, né? Tem um romantismo por trás também, que interpreta aquilo dali da forma com que a gente consiga, como pessoas comuns aqui, normais, não médicos, de identificar. E às vezes isso daí serve não para o autodiagnóstico, mas para a gente poder observar nos nossos familiares, né, Rafa? Assim, de alguma forma, e encaminhá-los para uma ajuda médica. Então, Exatamente. desde o início aqui do podcast, porque a gente vai se divertir aqui também no podcast de algumas formas, mas fica esse recado aí para todo mundo, né? Usar a medicina mesmo com profissionais que entendem do assunto, e todo esse lado de aproveitar a internet, aproveitar a tecnologia. Eu sou uma pessoa do mundo da tecnologia, que cria tecnologia, e eu vejo quando a gente usa as coisas, principalmente Instagram, que tem um lado do vício também, enfim, da pessoa ficar ali rolando a telinha, mas ele tem esse lado da informação também,
de levar para a gente informação, de levar para a gente esclarecimento, mas isso não impede de procurar ajuda profissional. Não é não, Rafa? Com certeza. Sempre, seja qualquer doença da medicina, você tem que procurar um profissional. E mais ainda, o transtorno mental, que é algo muito específico e se tiver algum erro, pode ser pequeno, pode dar problema. No sentido de você faz um diagnóstico e dá a medicação para aquele diagnóstico, só que na verdade ele não tinha aquele diagnóstico. Então aquela medicação vai piorar e vai levar para outro diagnóstico. Então isso é perigoso. A gente tem que tomar cuidado. Mas é isso que você falou mesmo. Deu algum sinal, já procura que alguém vai saber orientar. E com certeza vai melhorar a vida. É isso que a pessoa tem que ter em mente. Não necessariamente todo mundo que vai lá no consultório sai com algum diagnóstico, com medicações, já fala, não tem nada, embora. Entendeu? Então, há muita gente, às vezes, do TDAH, por exemplo, mesmo, que aí lá saber se tem. E várias vezes eu já falei, eu não consigo identificar nada aqui. Vamos observar mais e tal, estudar mais o caso desde novo, mas por enquanto não. Até porque não é bonito falar que é doente, né? Tô falando assim, porque tem gente que tem um prazer, às vezes, Sim. de falar que tem alguma coisa. Eu tenho tido alguns conhecidos que às vezes chegam para mim e falam, eu depois de velho descobri que eu tô tendo TDAH. E dá a impressão que aquele ali é tipo um troféu, sabe? Que o cara tá ganhando um badge, uma medalha, assim, eu tenho TDAH. E às vezes ele quer justificar alguns atos pelo transtorno, não só no TDAH, mas outros. Mas essa questão do TDAH hoje tem até alguns benefícios, como ganhar horas em prova, então tem algumas pessoas que acabam tentando, sabe, ter o diagnóstico para esse benefício. Ou então, sabe que o psicoestimulante, como ele é um estimulante, ele vai te deixar mais acordado, se você ganha receita, pelo menos você vai aguentar mais, ficar mais tempo estudando. Não necessariamente está fazendo bem ao paciente, mas ele está lá ficando mais acordado e rendendo em número de horas a mais. Então tem tudo isso, a gente tem que tomar cuidado, por isso que tem que ser feito de uma maneira séria. Até porque essa máquina chega uma hora que acostuma, né? E aí você leva para o lado do vício, Sim. da dependência, enfim, de ter Exatamente. que, para poder concentrar, vai ter que tomar remédio. Então, assim, não é. Droga só depende, a diferença de remédio e droga é a quantidade, né? Então, é o impacto que isso causa. Mas deixa eu voltar numa coisa com você aqui que é interessante, cara, bipolaridade. Você trouxe um assunto aí que eu mesmo identifico bipolaridade muitas vezes por essa forma que você explicou, que é meio que cultural, né? Ah, essa pessoa varia demais o humor, ele é bipolar. Essa pessoa pensou uma coisa e ela já tá brava de novo e tudo, né? E você traz esse assunto que é muito importante, que não é, às vezes, no dia, né? Às vezes, comportamentos de minuto, né? Agora, a bipolaridade e a mania, elas têm essa conjuntura, assim, a mesma coisa de eu virar e falar, nossa, o Fred tem uma mania de fazer sempre a mesma coisa, né? Isso tem uma correlação ou não? Entendi. Isso é uma dúvida muito grande. Até o meu vídeo, eu escrevi manias, aquele vídeo que viralizou. Na verdade, aquilo lá não são... Dentro da medicina, eu não poderia ter colocado manias, e sim sintomas. Só que a população entende aquilo lá como mania. Concorda? Perfeito, Que eu estou concordo. fazendo aquilo ali todo dia, toda hora. Então, a população entende aquilo como mania. Mas dentro da psiquiatria, mania mesmo, tem outro conceito, que é dentro da bipolaridade, que é uma das fases, que é o contrário da depressão. Bipolar, são dois polos, certo? Perfeito. O polo de cima e o polo de baixo. O polo de cima chama mania. Não necessariamente ele está repetindo aquelas atitudes igual a gente conhece, fazendo o pé lá o tempo todo. A mania aqui refere a muita energia. Ela é a ação do humor. Você está com o humor muito elevado. O paciente... E aqui embaixo, que é o outro polo, é a depressão. Então é como se fosse ao contrário da depressão. Mas para nós, fora da medicina, mania tem outro significado, que é aquele lá que eu coloquei, para o pessoal entender. Perfeito, ou seja, eu ficar aqui o tempo inteiro, isso seria uma mania, né? Assim, Sim. que para vocês é um sintoma, É um na sintoma. verdade. E né? dentro da psicologia e da psiquiatria, se eu falar que seria mania, um com o outro não vai entender. Certo? Perfeito, perfeito, perfeito. Mas, falando aí sobre ainda a bipolaridade, a gente tem mais tipos. Esse que eu dei o exemplo, que a relação do humor é muito mais elevada, é o tipo 1, que é
aquele mais característico, mas aí depois você tem as outras, tem o tipo 2, que você não chega na mania, você chega a uma hipomania. Você fica um pouco menos do que a mania mesmo, mas fazendo com menor intensidade o que você faria lá na mania. E tem os episódios depressivos também. E tem outros tipos de bipolaridade que a gente chama às vezes de ciclagem rápida, que às vezes acontece em poucos dias ele já muda de polo, não fica tantos dias. E também tem o tipo misto, que às vezes o paciente tem tanto os sintomas lá da mania quanto depressão em uma época só. Só que esses são, não posso nem falar que é menos comum, mas eles são menos característicos para eu te explicar o que seria o bipolar. Aí precisa mais ainda do profissional para fazer essa diferenciação e dar esse diagnóstico. Perfeito. Eu posso pensar aqui da seguinte forma: essa bipolaridade, que eu fico batendo nesses dois polos, quanto mais tempo eu estou no meu vale aqui da depressão, mais eu estou tendo sintomas suicidas e por aí vai desencadeando um monte de lado negativo, que eu posso considerar que essa pessoa está no vale. Vamos dizer assim, ela está difícil dela sair do vale, né? Ela permanece muito tempo naquilo dali e provavelmente ela vai ter bastante pensamento negativo nesse caso, vai cair numa depressão profunda, um quarto escuro, enfim, até chegar um momento que pensa que não vale a pena viver, por exemplo. Exato. Eu já tive paciente que perdeu 20, 30 quilos, um paciente que não era, ele tinha 70, não, ele tinha uns 85, perdeu uns 20 quilos, e o higiene começa a ficar de lado, as unhas crescendo, não queria alimentar, não queria tomar medicação, não queria tomar banho. Isso é uma depressão profunda. Então, e a mania é o contrário, é muita energia, falando muito, não dorme, acaba tendo maior irritabilidade, mais coragem, então acaba tendo mais chance de fazer besteira, porque ele tira totalmente aquele freio que ele tem. E diferença disso para ansiedade, cara, que deve ser muito linear, assim, é muito... Tem que tomar cuidado. Coisas, né, a linha é bem tênue entre uma coisa e outra, porque a pessoa que ela tem essa bipolaridade baseada nessas manias, nos sintomas, talvez nos padrões repetitivos, no excesso do humor e tudo, porque também eu, como leigo, posso olhar para aquela pessoa e falar, poxa, aquela pessoa é extremamente ansiosa, né? Ela quer fazer tudo ali ao mesmo tempo, está com energia demais, né? O que que difere, assim, nesse caso, cara? Assim, confunde mesmo, sabe? Assim, quem não tem... até os profissionais confundem, imagina quem não estudou para isso, né? Mas tem algumas diferenças, sim. A mania a gente vai olhar o histórico. Pode ser que tenha tido um polo depressivo alguma vez, algum familiar, o que ele fez, né? Porque a mania ela é caracterizada ali por uma irresponsabilidade, você começa a ter mais impulsividade, fazer compras, fazer dívidas sem pensar, ou seja, ele fica totalmente inconsequente. O ansioso, por mais que às vezes ele fala muito, ele também tem insônia, ele sabe o que pode acontecer se ele tomar tal atitude. Entende? E o sono dele, ele tá ali cansado quando ele dorme mal. Já a pessoa em mania, ele tá cheio de energia, dorme um pouco mal e tá pronto, sabe? Então, o ansioso não, o ansioso ele fica cansado de que ele dorme mal. Só que ele não tá conseguindo dormir mais, porque a mente dele não para, ele tá pensando no que pode acontecer, no que ele tem que fazer para tentar evitar aquela situação. Então ele fica antecipando os fatores. E essa diferença a gente vai pegando dentro. Rafael, mas pode ter os dois? Uma pessoa só pode. Aí que a gente tem que ter. Aí é mais trabalho ainda na hora do tratamento medicamentoso. Porque a medicação principal da ansiedade pode desencadear mania em determinados pacientes. Então não posso dar, tem que ser outras alternativas. Interessante, cara. E hoje, nesse mundo doidão nosso, cara, esse monte de interferência que a gente tem para todo lado, que nos leva cada vez mais a ficar ansioso. A gente falou até pela tecnologia aqui, né? Você fica rolando o dedinho ali o tempo inteiro, aquilo dali causa uma ansiedade enorme, porque
querendo ou não, você está vendo situações ali que estão acontecendo com outras pessoas e que a nossa mente fala, eita, e se isso acontecer comigo? E aí, às vezes, encadeia uma ansiedade sem necessidade, porque nós vamos tentar tratar o risco da situação, né? Assim, poxa, e se acontecer comigo, aí eu começo a prever, começo a me tornar cada vez mais ansioso ali ao longo do tempo. Dentro desse parâmetro, assim, né, tem aumentado os índices das pessoas ansiosas? Você tem algum parâmetro, algum estudo, assim, ou até mesmo Tem o que um, tem acontecido no escritório mesmo, assim, né? As pessoas cada vez mais usando tecnologia, cada vez mais rolando o dedinho para cima e para baixo, e transformando isso talvez em manias, em sintomas ou em ansiedade. sim, ansiedade, o dado que eu tenho é da ONU, eles fizeram um levantamento aí que o país mais ansioso do mundo é o Brasil. Sério, cara? 10% da população, aproximadamente. A ansiedade é tão multifatorial que eu fui olhar, por curiosidade, os outros, né? Aí tinha o Paraguai, acho que segundo, Suécia, Noruega, ou seja, países totalmente diferentes, e eles estavam Sim. no top 5, né? Um desenvolvido, outro subdesenvolvido, e as dificuldades são diferentes de um lugar e do outro, então a ansiedade não dá para a gente colocar só um fator. Mas a gente sabe que o Brasil, é, nós temos alguns desafios, longas horas de trabalho, quanto tempo que um trabalhador hoje fica no trabalho fora do ônibus, né? Então são 4 horas aí às vezes de lotação para ficar lá 8 horas trabalhando. Você tem uma pressão, você tem tudo isso que você disse também da rede social te gera uma ansiedade que você tem que ter aquele resultado. E tem uma certa pressão, porque o Instagram você pode perceber que tem pouca coisa ruim lá. Geralmente são os sucessos, são as coisas boas, são as viagens. Então, que ele fica pressionando e as pessoas começam a comparar e querendo aquele resultado. Então, às vezes, até o imediatismo causa ansiedade. Temos também o fator Covid, né? Tem que até hoje acarretou em prejuízo, que pessoas perderam familiares, perderam empregos. Tem paciente meu que está endividado até hoje. Teve que fazer um tanto de dívida para manter o comércio e hoje ainda não conseguiu se adequar dentro dessa nova realidade financeira. Então, tudo isso são fatores que podem gerar ansiedade. Eu acho que tem mais, viu, do que 10%, porque nossa população é muito ansiosa. Porque deve ter grande parte das pessoas que não procuram ajuda, né? Muita gente. Mental. E Muita aí não dá gente. para você poder Até ter pelo esse medo, número registrado, né? sim. Pelo estigma, medo. Não, mas tem muita gente. Eu mesmo vim de uma família ansiosa, então eu cresci. Pegando um gancho nisso aí, você tinha perguntado da psiquiatria. O tanto que a psiquiatria deu certo comigo, que eu cresci em um meio que na minha volta tinha quase todos os diagnósticos. Então, eu sabia ali, eu já cresci no meio de muita gente ali que me ajuda nisso, sabe? A ansiedade mesmo é algo que, se não tratado, ela afeta as pessoas que estão ao redor. E fica uma pessoa difícil de lidar, certo? Em certos momentos. Um ansioso deixa outra pessoa ansiosa? Desencadeia isso dentro de uma casa, por exemplo? Ou isso é um Deixa. fator mais isolado, ou eu posso considerar que tem uma influência num grupo, Não, né? se ele não deixa a outra pessoa ansiosa, ele vai colocar ela fora da normalidade que ela tem ação. Ou vai bloquear essa Vai pessoa, né? bloquear a pessoa, porque você está o tempo inteiro exigindo que as coisas aconteçam no seu ritmo. Ah, aquela pessoa tá muito devagar, bora, era para estar isso aqui pronto já para ontem. Nós vamos sair 7 horas, já são 7h30, até agora você não está pronto. Então a outra pessoa tem outro tempo. E saber lidar com isso, às vezes é um desafio grande para o ansioso. Ainda mais quando ele não trata. E quando eu falo tratamento, não é só remédio, não. Existe vários tipos de tratamento. Atividade física, terapia, alguns mecanismos voltados para a ansiedade. Ocupação do tempo. Sim, Estou falando assim, deve ser dos grandes fatores também. Porque né, dentro do meu raciocínio aqui, de quando você explica sintomas de mania, a pessoa ali, na verdade, ela não está ansiosa, mas ela está com humor elevado, geralmente ela está fazendo 10, 15 coisas ao mesmo tempo. Uma pessoa cabeça vazia, a ansiedade também vem, se ela não ocupar o tempo dela de uma sim, maneira organizada. com certeza. A, a ansiedade, ela tira. Eu lembro que quando eu era
antes, né, de conhecer um pouco da psiquiatria, eu sofria muito por causa da ansiedade. As coisas não aconteciam do mesmo jeito, daquele jeitinho, e eu ficava contrariado. Ah, mudou em cima da hora um plano? Aquilo ali já me gerava ansiedade, como é que vai ser agora? Porque eu tinha planejado de tal jeito. Então, a ansiedade, ela te pega e te gera prejuízos, porque você acaba sendo aquela pessoa difícil de lidar, você colocar outra pessoa, às vezes, um pouco com raiva ali daquele momento, porque você não cede nada. Você, também, eu já percebi uma coisa muito ansiosa, é a autocobrança. Ele está sempre pensando na frente. Então, ele nunca vive o agora. Então, ele está cobrando para acontecer o próximo, sabe? Ah, o feriado. Essa semana tem feriado. Daqui 8 dias. Ele está vivendo o feriado hoje. Na hora que chega no feriado, ele já não está vivendo feriado mais não, ele está vivendo outra coisa. Aí não aproveita nada. Não, isso aí é a pessoa que quer ficar conquistando sempre o próximo nível, ela, na hora que ela chega naquele ponto de controle dela ali, ela nem desfruta, cara. Ela já procura o próximo, porque virou uma competição dela com ela mesma. Ela não está nem competindo com os outros, ela está competindo com ela mesma, né? Que é uma competição ruim, por esse sentido de você não desfrutar daquele momento ali, né? Pô, deixa eu dar uma parada nesse ponto de controle e fazer isso. Eu passei por isso uma época da minha vida com viagem, cara. Assim, gostava de viajar e tudo, e falava, pô, o dia que eu for para tal lugar, cara, meu sonho é para tal lugar. E você ia para tal lugar, cara, você deixava a sua ansiedade tomar conta. Como, por exemplo, a mulher assar, demora a sair, tomar banho, não sei o que lá e tal, eu já estou pronto. Hoje ela está melhor do que eu, porque ela já passou na minha frente. Mas aquele lance de você ficar esperando e ser cobrado da outra pessoa. Poxa, o horário do restaurante é X, vai avacalhar a viagem inteira, e aí você fica chateado ali naquele momento. Mesmo que seja por poucos minutos, aquela pessoa que tem a capacidade de recuperação rápida de uma frustração, né? Mas causou ali uma estranheza que você fala, putz, na próxima viagem vai ser melhor. Não, cara, vive aquela dali, né? Sim. O famoso curtir a jornada, curta aquele momento ali. Esse exemplo que você deu pode alterar o clima. Sim. Ia ser bacana a saída, depois já de ter uma discussão ali, por causa de algo que você citou, da ansiedade, pode acabar gerando um prejuízo lá na noite. Do casal, por exemplo. Rafa, mas se eu estou entendendo direito, vocês estão falando sobre uma ansiedade de uma situação, que é diferente da ansiedade patológica, não? Não, você tá gravando? Tá gravando, tá rolando. Essas, Peguei de surpresa agora. tá, essa ansiedade de situação, Fred, ela acontece em determinada situação, mas a patológica, para colocar bem claro para vocês, ela tem algumas características em comum, que vai aparecer em todas as pessoas. Mas essa situação que eu estou falando, ela vai ser uma coisa padronizada. A pessoa vai ser aquilo ali todo dia, todo o tempo todo. Entendeu? Não vai ser só na hora do antes-saída. Sim, claro. Porque ele é ansioso por natureza. Então, ele tem a patológica ansiedade. Mas tem certas situações que são devido àquilo que está acontecendo na vida do paciente. Às vezes o paciente chega para mim e fala, tenho uma prova semana que vem, estou super ansioso, estou dormindo, sei o que lá. Isso é normal, porque isso não é patológico. Todo mundo vai ficar ansioso com alguma coisa diferente. Claro, claro. Eu vou viajar semana que vem para um lugar que eu nunca fui, estou super, né? Não, vou lá gravar o podcast, como é que vai ser? Nunca fui. Claro. Isso gera uma ansiedade. Claro. Vou te dar um exemplo meu, assim, toda vez que eu vou dar uma palestra, você tem uma ansiedade. Sim. Eu vejo como um ponto de controle positivo para mim. Sabe aquele lance de você ter sua trava de qualidade, para você falar assim, deixa eu estudar para me fazer bem feito e não passar vergonha. É mais ou menos isso. Por mais que você faça 10, 15, 20 vezes a mesma coisa, se prepara, não chega lá achando que você é o bonzão, não, Sim. que você vai passar vergonha e o negócio está um pouquinho mais complicado, né? E a chance de não sair idêntico igual você preparou é grande. Total, total. Porque tem um composto de ansiedade ali que vai te atrapalhar um pouquinho. Perfeito. E aí você tem vários gatilhos que você evita isso, né? Palestra, Sim. por exemplo, você procura para uma pessoa que te dê algum tipo de elogio, que mexe com a cabeça e tal, né? Exato. Em vez daquela pessoa que está ali com a cara fechada, outros que estão olhando no celular e você fala, não, eu não estou conseguindo tocar aquela pessoa com a palestra. Aí você já perdeu, você perdeu o raciocínio ali e vai embora, né? Então eu também vejo que essa ansiedade,
para esse controle da excelência, de alguma forma ele é bom. Ele me faz procurar, mesmo com um padrão repetitivo, já ter feito várias vezes, se prepara, vai lá e faz, né? O diferente aí é, talvez, meu pai, que era o sistemático com horário, né? Esse é o ansioso que atrapalha daquele ponto para frente, ele leva calhou a noite inteira. Sim. Porque ele vai brigar com minha mãe, ele vai causar aquela confusão, e aí quem é um povo mais antigo fica 10, 15 dias com raiva um do outro. Aí você fala, por quê? Porque sua mãe não respeita o horário, né? É exatamente isso. Eu já tive não desse nível, mas um pouco disso, né? Alguns anos atrás. E é libertador quando você tá tranquilo, né? Não adianta estressar, porque aquilo ali vai acontecer daquele jeito, meio que você já muda a expectativa para evitar sofrimento. A ansiedade, realmente, ela é prejudicial. Ô, Rafa, agora é um tratamento familiar, né, cara? A gente conversando aqui, eu vejo que eu sou uma pessoa ansiosa. Eu desconto no meu corpo. Assim, eu arranco as pelinhas do dedo, eu tenho que estar fazendo alguma coisa aqui no paralelo. Hoje eu tenho um controle um pouco maior disso, mas eu vejo que é um tratamento tão familiar, porque hoje a Sá entende quando eu estou mais ansioso e ela meio que não entra no conflito, sabe? Tipo assim, ela sabe que alguma coisa está saindo fora do controle ali, ela não bate frente. Por quê? Porque se bate de frente, vira uma confusão desenfreada. Então, tratamento muitas vezes não é só para a pessoa que sofre daquilo, né? Ela tem que ser no ambiente familiar. Ou seja, as pessoas precisam de entender o comportamento de quem está passando por um processo de algum tipo de transtorno para poder colaborar. Com certeza. Porque senão você, cara, vira uma carreta e passa em cima. É mais ou menos assim, né? Exatamente. Até no consultório, quando eu estou com algum paciente que eu vejo que está sendo muito influenciado ou influenciando o meio, eu chamo o companheiro, alguém que convive, para conversar, para fazer aquela psicoeducação. Não só com o paciente, mas quem está do lado. Porque senão só o paciente que vai estar recebendo a informação e ele vai querer executar aquilo, mas não vai ter como, porque o outro não está entendendo nada e vai continuar atrapalhando a melhora do paciente. É familiar, com certeza. Sem dúvidas. Isso não só na ansiedade, é praticamente tudo. Quais os mais comuns aí hoje? A gente já falou de, Tá, né, de ansiedade, bipolaridade eu vou dar um aqui. exemplo de... Tem um diagnóstico na psiquiatria infantil, que é tanto o TDAH, o TOD. TOD é o transtorno opositor desafiador. E eu vejo que se não tiver família envolvida, não melhora. Porque aquele paciente está lá com seus 7 anos, 8 anos, ele não respeita autoridades, ele não respeita os pais, ele desafia todo mundo, às vezes briga com um coleguinha. Aí você vai olhar a estrutura dentro de casa e tá de uma forma que não era o ideal. E aí a gente tem que fazer terapia para os pais. Por exemplo, sentar com o filho e ter meia hora por dia, pelo menos, você identificar, para ele saber quem manda na casa, para ele saber que tem alguém ali que pode confiar, que ele vai construir uma relação verdadeira, e uma relação não só verdadeira, mas de uma pessoa que está ali por ele e uma pessoa que ele pode confiar. Então, como que eu vou explicar para um paciente de 7, 8 anos que ele tem que fazer aquilo, 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 sem a família por trás, né, como uma terapia familiar para auxiliar? E dá resultado, muito resultado. Quando envolve a família toda, o paciente, depois de alguns meses, ele já volta te respeitando, já não faz aquelas piadinhas, porque não respeita nenhum médico, às vezes. Então, ele já vem diferente. Isso é um exemplo. Bom, é o exemplo também do adulto aí, do bipolar. A família é super importante, porque ela tem que entender que o paciente tem algumas atitudes devido àquela oscilação de humor, e a família pode intervir em certos momentos, em crises ou às vezes medicações. O bipolar, ele tem que evitar estímulos, certo? Então ele tem que evitar álcool, ele tem que evitar noites mal dormidas, ele tem que evitar variações muito gigantes variações no ciclo circadiano. Se o familiar não estiver ali do lado para ajudar ele nisso, vai ter muito mais dificuldade de seguir, concorda? Total. Então, às vezes ele também não é muito bom para lembrar o remédio. Sim. Às vezes ele tem um TDAH comórbido, ele tem que tomar medicação tal hora, ele não lembra. Um familiar pode auxiliar,
Então, tudo a família é importante. Tanto é que quando o paciente não tem uma base social ou familiar por perto, aí torna-se o tratamento torna-se um pouco mais difícil, desafiador. Porque a base de auxílio, de ajuda, sempre contribui para o sucesso do tratamento. Cara, de criança, né, eu não tenho filho, mas tive experiências aí com Enzo, enfim, desde muito novo, né, praticamente um filho para mim. Impor limites é um negócio salutar demais, né, para esses tipos de transtornos. Você está falando de sentar e conversar com a criança que já tem às vezes, uma certa liderança negativa, que quer mandar nas situações e tudo. E hoje deve ser completamente difícil. Hoje mesmo assisti um vídeo de uma moça dando uma palestra sendo um pouco mais dura, assim, falando coisas que ela não negocia com os filhos. Por exemplo, eu não negocio com meu filho o horário de tomar banho. É o horário de tomar banho. Assim, né? Eu não vou fazer dinâmica com meu filho para ele poder aceitar almoçar. Ele tem que almoçar. Tipo assim, né? Então, essa negociação hoje deve estar um limiar muito complexo de se entender o que eu negocio com meu filho, o que eu imponho com meu filho, para que a sociedade não eduque, né? Que eu faça Sim. educação dentro de casa. E quando juntam esses transtornos, acho que fica mais difícil ainda, que é aquele menino que já chega impondo, já de uma vez, e os pais não identificam que tem um transtorno mental e deixa levar. Cara, aí Sim. virou uma bomba atômica, né? Fernando, pensando, eu não sou pai também, mas eu estudo um pouco lá dessa situação. E eu sempre falo para os pais, eu estou até com meu irmão, tá com um filho de 1 ano e meio, e sempre tento auxiliar de alguma forma os pacientes, os pais dos pacientes, que você pode impor limites, mas tem a forma certa de fazer. Ele tem que entender que você é parceiro dele. Você está ensinando ele para depois colher frutos lá na frente. Ele aceitar regras, que aquilo é algo bom. Ou seja, um modo de falar. Para que falar em voz alta? Às vezes você pode falar a mesma coisa, de um tom de voz, igual nós estamos conversando aqui, chama seu filho para conversar da mesma forma. A conversa é outra, a recepção dele é outra. Então, ele tem que entender que o pai e a mãe são amigos, mas também são líderes que vão levar ele lá para frente, mas tem certos momentos que não tem como negociar. Eu vi, você falou que você viu um vídeo aí, eu vi um vídeo também, não sei se foi hoje ou ontem, que a terapeuta fala, tem que trocar a fralda da filha. Aí ela pergunta, você quer trocar a fralda agora? E ela fala, não. Mas quando você não dá a possibilidade dele escolher e fala, ó, você quer ouvir qual música pra gente trocar a fralda agora? Por quê? A fralda vai ter que ser trocada agora. Né? Então, a forma que você fala, a forma que você coloca a situação, o filho pode acabar interpretando de uma forma que vai até te ajudar. Mas é super importante os pais terem essa responsabilidade sobre os filhos e não terem medo de falar sobre qualquer assunto, porque senão ele vai achar o assunto na rua. Aí depois o pai e a mãe vão reclamar que ele está aprendendo alguma coisa diferente, que não foi isso que ele ensinou, porque ele não abriu o assunto. E eu vejo que as gerações passadas tinham ainda mais dificuldade de abrir certos assuntos com os filhos. Não, isso não pode falar, isso aqui não pode falar, entende? Existia muito mais estigmas em relações entre pai e filho. Hoje eu vejo muito dentro do consultório, pai e filho, às vezes, mãe e filho, não conversam. Nem marido e mulher conversam como deveria. E isso é muito prejudicial para o relacionamento, para a construção ali, aquela que você fala linear, de um amadurecimento contínuo, né, de um relacionamento qualquer. Sim, e assim, dentro de casa, né, cara, a comunicação, esse é o exercício diário nosso, é meu, seu, certamente do Fred ali, de todo mundo, esse lance do desafio de se comunicar, de conversar, porque a gente convive com as pessoas dentro de casa, a gente já sabe que, eu já convivo mesmo, já entendo ela completamente, e não é assim, né, as pessoas, elas mudam, elas são cíclicas, elas passam por desafios, os desafios são pessoais, por mais que morem dentro da mesma casa, por mais que sejam marido e mulher, se você não tivesse o refresh aí o tempo inteiro mental, e conseguir identificar a necessidade de ajuda, certamente a pessoa não vai sozinha, né? Então, quer dizer, você tem que ter um ambiente familiar ali cuidando disso tudo. Cara, para a gente poder... Eu estava lembrando de uma coisa aqui, né? Quando a gente fez lá o primeiro podcast, Somos Cristãos, e aí fé é indispensável. Então, assim,
num ambiente cheio de transtornos hoje que a gente vê, ainda bem que as pessoas estão procurando ajuda, estão indo lá no seu consultório, e que bom, porque essa é a sua profissão, é ajudar as pessoas. Eu lembro que você citou, cara, eu escolhi uma profissão que eu ajude pessoas, eu colabore, eu devolva algo aí para o mundo, conserte alguma coisa no mundo, que seja o problema Sim, mental das pessoas, colabore com isso. A fé ainda continua sendo um medicamento, né? com certeza. Claro que quando eu escolhi fazer psiquiatria, quando eu escolhi fazer medicina, quando a gente vai formar, a gente tem que fazer um juramento. Então a gente tem que ser ético dentro da medicina. Só que eu também sou cristão, acima de tudo. Então, se você for pensar bem, a psiquiatria, às vezes, ela entra em... Eu não posso colocar a minha religião, a qualquer preço dentro da medicina, porque às vezes eu posso ser antiético. Então, peço muita sabedoria a Deus nesse sentido, para que Deus me faça um bom médico e me faça colocar aquela pessoa de alguma forma melhor. Mas é indiscutível que eu fale que a fé, você professar uma fé, seja bom para a saúde mental. Sempre falo. Entende? Se o paciente dá liberdade, der liberdade para falar sobre alguma religião específica, eu entro e falo. Mas antes disso, eu respeito a ética, até porque ele tem que me ver também como um exemplo. Se eu sou um cristão, eu tenho que ser um cristão exemplar para eu ser, de alguma forma, referência para aquele paciente. Se eu começar a infringir lá, for antiético com a religião dele, pode acabar eu não sendo um bom cristão. E também entrar em conflito desnecessário, que às vezes ali não era o momento de falar aquilo. Dentro da ciência, o que eu sei hoje é que você professar uma fé, você vai ter uma saúde mental mais preservada, sabe? E a nossa cultura hoje, ela é muito baseada no cristianismo aqui dentro do Brasil. Então, o meu consultório é muito mais ou católico ou evangélico, sabe? Então, eu me dou bem, muito bem. Só que eu já atendi várias religiões dentro do Brasil. E isso nunca foi um problema para gerir uma consulta. Mas o que a fé sobre mim, né? O cristianismo, ela me molda e me direciona e me faz uma pessoa melhor, isso é indiscutível. Saiu um estudo, eu fui até chamado para falar em setembro sobre... Acho que eu até falei com vocês na célula na época, que eu estava na dúvida se eu ia falar sobre esse assunto ou não. Aí vocês falam, não, pode falar, que era sobre suicídio e religião. Se tinha alguma relação, se protegia ou não. Aí eu estava meio na dúvida porque a religião, ela não é tão valorizada como deveria ser, sabe, dentro da psiquiatria. E é um assunto meio polêmico Sim, também, né, Rafa? Gente, vamos ser abertos aqui, é um assunto polêmico ainda que tem que vencer algumas sim, barreiras, né, medicinas. mas é fato que ela é protetora. Sim, Ela é sim, fato. claro. Tem estudos grandes no mundo inteiro que dá, assim, o resultado é tão significante, é tão significativo que eles estão aumentando, eles estão fazendo mais estudos para comprovar. E hoje já tem dentro de todas as regiões, dentro de todos os continentes, estudos de acordo com cada religião de cada região. E é comprovado que o suicídio ele é menor para aquela pessoa que tem alguma relação com a religião ou a espiritualidade, sabe? E esse que eu vi lá que é o maior estudo do mundo hoje, baseado em pessoas cristãs dos Estados Unidos, ele foi por volta de... Eles acompanharam milhares de pessoas, acho que foram 16 mil pessoas, por 14 anos. E pegaram todas as pessoas que morreram por suicídio e compararam qual que era o fator protetor mais importante daquelas pessoas e qual que era o fator o fator prejudicial. E o fator protetor era envolvimento com alguma religião e espiritualidade. As pessoas que tinham algum envolvimento com religião e espiritualidade, elas tinham 3 vezes menos chance de suicídio do que as outras. Então, assim, não tem como. As pessoas antigamente falavam que a religião ia acabar, 300 anos atrás, porque estava atrapalhando a ciência a desenvolver. Hoje a religião está hoje muito mais forte, muito mais presente, e a gente sabe que é um complemento. Eu sempre falo, é um erro da pessoa querer só olhar a ciência e a outra pessoa querer só olhar a religião e a espiritualidade, porque elas podem se complementar de uma forma muito boa para o ser humano. É, a
a lei da fé e do milagre ainda não foi descoberta. Estou falando assim, né? Sim. Ela é do Criador, mas quanto mais estudos tivermos com esses números, esses dados, e assim, é fato, cara, quando você está ali na presença da palavra, você está convivendo numa célula igual a gente convive, né? Você, por mais down, por mais para baixo que você esteja, você sai do quarto escuro, que você está lá isolado, naquela depressão e tudo, e você relaciona com pessoas, né? Você lê coisas boas, você lê atos de milagre, atos de perseverança, Fernando, você quer mudança, né, cara? Você conhece alguma identidade mais forte do que o cristianismo? Não, Para quem é cristão? não, Você acha que isso te fortalece ou não? demais. Mas é muito. Isso faz eu É ficar em muito. pé. É muito. Faz Você ficar sabe, em pé. você se identifica com as outras pessoas. Claro. Então, não tem como isso ser algo prejudicial, sabe? A não ser que você for lá para a igreja, você é obrigado a fazer aquelas coisas, aquelas regras, doutrinas, simplesmente porque alguém está te obrigando. Aí é péssimo. Você tem que crescer na sua fé. Claro. E a fé você cresce procurando mais a Deus, relacionando. Intimidade. Intimidade, exatamente. Então, aquele crescimento dentro da religião, né, igual a gente está falando do cristianismo, é inevitável que ele seja bom, sabe, para o ser humano. E tirando que ele também explica situações que a ciência vai explicar de uma maneira que vai ser ruim, que é aquilo que eu te falei que tem que complementar. Eu falo, meu irmão, por exemplo, tem 21 anos, ele faleceu. A ciência me fala que ele está debaixo da terra. E, na minha opinião, como eu tenho fé, eu acredito que ele está com Deus, ele está num lugar melhor que eu. Então, se eu fosse só acreditar na ciência, será que eu estaria tão tranquilo hoje para falar dele? Hoje eu tenho convicção que ele está num lugar melhor que eu. Ele deixou escrito para mim que Jesus era o único salvador dele. Eu falava para ele muito de Deus. Então, a religião me ajuda nisso. Me dá um conforto muito maior, sabe? E então, eu tenho convicção, eu vivo isso, eu leio isso nos estudos, que a fé nos ajuda muito, nos move muito. Muita gente fala, mas ela também pode causar doença? Ela sozinha, não. Mas se ela estiver enfraquecida, ela pode ser um dos fatores que pode contribuir. Mas ela sozinha, não. Ah, você está com depressão por causa de fé. Não, não existe isso. Sabe? Pode ser um fator lá que você tem que melhorar. Mas ela sozinha, não. Não, mas não mesmo. A depressão é multifatorial. São vários fatores envolvidos. É só ver o seu exemplo, cara. Assim, a sua fé de fato acreditar que seu irmão está num lugar melhor e que você também vá para um lugar melhor, que eu também, né? A gente não está fazendo uma jornada para quê? A gente está fazendo uma jornada para o reino. Sim. E te curou de uma depressão também, porque querendo ou não, você é humano, né? Quando você perdeu sua irmã, eu me lembro, você passou por um vale, Sim. normal. Mesmo sendo um cristão, mesmo sendo já naquela época um médico em formação e tudo, mas você teve um momento ali, mas o que te tirou disso certamente foi a sua fé. E Deus é um arquiteto tão perfeito que te deu essa experiência para que você contribua com outras vidas também e tenha isso como exemplo vivido, né? Ou seja, você sentiu na pele. Com certeza. Deus tem contribuído muito comigo. Pela minha experiência de vida, pelo que eu te falei sobre eu já ter passado por vários familiares, conhecidos próximos com os transtornos que eu tive a experiência, né, antes mesmo de entrar na psiquiatria, depois de entrar na psiquiatria. Então, não que eu queria que fosse assim, mas Deus, ele me preparou até antes de eu saber, sabe, de aquela situação, aquela outra situação, um diagnóstico aqui, você já conhece tal pessoa, você já conhece tal, você conviveu, então isso me ajudou muito, assim, é gratificante. Eu sinceramente, tem hora que eu me pego assim perguntando, falei, as coisas estão muito maiores do que sonhos, muito melhores do que eu imaginava, sabe? Gostar tanto do que eu faço. Eu falo, o pessoal fica bravo comigo às vezes, fala, você tá falando que quem faz o que gosta não trabalha. Claro que eu canso, né? O ser humano ele tem que ter o horário de dormir, Claro. mas eu tenho prazer de estar lá atendendo, sabe? Eu tenho prazer de estar lá fazendo aquilo que eu gosto. Então, eu nem sinto que é tanto aquela questão de trabalho, eu tenho que ir lá, ainda mais que agora o consultório é na porta de casa, né? Só atravessar a rua. Então, isso
É gratificante. Esforço a gente sempre vai ter, cara, não tem jeito, né? Você tem o seu esforço, vai cansar, todo mundo em qualquer profissão, mas você está ajudando vidas, então Sim. você encontrou seu propósito aí. Dentro desse propósito, quem que é o Rafa aí 2024? Cara, 2024, 25, agora você está atendendo mais no seu consultório, né? Certamente está largando os plantões loucos aí, vai se dedicar aí a seu tempo maior, seu equilíbrio de vida, junto com a Rai é dermato, vocês Sim. dividem lá o mesmo espaço, se vê todos os dias, né? Mas quem que é o Rafa aí 2024 para frente? Fernando, eu tenho os meus sonhos, as minhas ideias, mas eu estou tentando fazer o que eu devo fazer, mas as outras, o que vai ser, o que vai suceder, é só Deus que sabe, porque não consigo mais prever e eu nem quero mais, sabe? Eu não quero ficar desleixado, achando que as coisas vão acontecer assim, eu vou fazer minha parte. Eu vou fazer minha parte sempre, estou fazendo. Eu e a Raine, a gente está cada vez mais empenhado em fazer as coisas acontecerem, só que eu não sei mais qual o nível, se vai ser pouco, se vai ser muito, se vai dar errado. Eu só tenho muita fé e eu sempre peço a Deus para me usar, de alguma forma, para melhorar as vidas e de alguma forma mostrar um pouquinho mais do amor de Deus para as pessoas. Então, eu realmente não sei, sabe? Eu só sei que, assim, teoricamente, o que eu sei hoje? Ah, em 2024 eu vou atender mais, porque eu vou ter mais tempo. Entendeu? Mas eu também tenho outros sonhos, outros planos. Claro. Que vou esperar para ver se como é que vai, o que vai acontecer. Aí, Rai, veio o filho aí, 2024, né? 2024. Nesse plano familiar aí, esse aí nós vamos tentar, e se for da vontade de Deus, nós vamos. Já a Rayane já vai engravidar ano que vem. Boa, boa. Rafão, dá o último recado aí, aproveita, o espaço é seu, cara. Hoje nós fizemos um podcast aqui mais rápido, o Rafa já tinha vindo outras vezes, a gente vai fazer com ele picados aqui de várias formas, mas é legal ele ter vindo aqui, reservado um tempo dele para a gente aqui, para poder bater um papo sobre isso, com o objetivo do seguinte, moçada, doença mental é um caso sério, então vamos aproveitar né, esse momento das divulgações maiores, da procura, e vai lá no Rafa, vai em outras pessoas, né, não procure doença não, mas busque tratamento de alguma forma, e o que a gente falou aqui, muitas vezes a gente não identifica. Então a gente precisa de ter um olhar mais aí, holístico 360 com os nossos familiares, os amigos, enfim. E é muito grave de fato isso, nesse mundo tão corrido, tão doido, com tanta informação trocada, com tanta informação que você não sabe se é verdade, se é mentira, com tantas pessoas também gostando de mostrar coisa ruim, isso vai só poluindo a mente da gente cada dia mais. Viu? Rafão, dá seu recado aí, meu querido. Fernando, agradecer novamente, foi muito bom. E o que eu quero falar para a população é que, na vida, no geral, nós temos que cuidar de nós como um todo, não só de algum aspecto físico ou emocional. Nós temos que nutrir todas as nossas esferas, social, emocional, a física, a espiritual, e nós temos que persistir também em nossos sonhos, em nossos objetivos, porque quem muda demais não muda. Então, se você persistir, você vai mudar a sua vida. Eu estou falando isso porque eu vejo muito isso, que as pessoas desistem muito fácil. As pessoas não perseveram naquela vontade, naquele objetivo, e isso acaba trazendo transtornos de e desânimo e depressão. Então, a vida não é fácil, a vida é difícil mesmo. E tem que ter a continuidade. As coisas não vão acontecer do dia para a noite. Tem que ter perseverança. Continuar no seu plano. Vai ter momentos ruins, vai ter momentos bons, mas chega. É persistir que chega. Você só não vai conseguir ser aquilo que você almeja se você desistir. Se continuar, aqui de alguma forma ou outra vai estar cada vez mais próximo. Então, sobre a psiquiatria, ela está aí para ajudar na vida do ser humano como um todo. E esses diagnósticos
não tenha medo de procurar um psiquiatra. Não necessariamente você vai sair de lá com algum diagnóstico, mas se tem dúvida, se está tendo prejuízo, procure. Eu te garanto que você vai ter melhora da sua vida e dos familiares se você tiver algum transtorno e ele for tratado. Então, eu estarei aí. Se alguém precisar algum dia, vai ser um prazer atender e poder ajudar. Ó, eu tenho benefício lá em casa. A Sabrina tá melhor, cara. Então, assim, agora tá na hora de eu ir lá para poder Sim. ver. Mas, brincadeiras à parte, é sério. A Sá, né, teve... Eu chamo de coragem, porque muitas vezes a gente falou aqui, é um paradigma ser quebrado aí a respeito da doença mental. Ainda vem, a gente vem da antiguidade ainda dos pessoal falando, esse cara é louco. Confundir com essa palavra da loucura e a gente ser recriminado na sociedade. Mas ela mesmo está super feliz, cara, assim, de atenção mesmo, né? A questão da atenção e tudo ali, do foco, e tem sido muito bom para ela, e para mim também, principalmente, tem sido muito bom. Obrigado, cara, assim, é uma maneira de te agradecer e falar para as pessoas, assim, procurem. E é sério, eu também vou lá uma hora, Sim, porque certamente a gente tem alguns desvios, algumas coisas, nesse lance da disciplina, eu vivo muito isso, acho que eu fui agraciado com isso. Ser consistente exige constância demais, e é todo dia, cara, todo dia, padrão de repetição, bater ali o tempo inteiro na mesma tecla ali para poder ter algo conquistado, e se você não conquistar, tá tudo bem, você já conquistou a experiência, mas tem que continuar, né? sim. Galera, obrigado por mais um podcast aqui gravado, mais um Jornada Cast, hoje com o Rafael, o doutor Rafael Dornelas aqui, um cara bacaníssimo, espero que tenha ajudado vocês. Curtam, compartilhem, enviem para as pessoas. Os contatos do Rafa vão estar aí, o Fredão está colocando aí o Instagram dele, tem vários vídeos legais lá, que ele está, de certa forma, nos educando, nos dando informações, ferramentas para a gente poder ajudar pessoas que estão ao nosso lado. Eu prefiro falar assim, porque quando eu vejo ali, igual eu brinquei já, né? A gente se identifica com alguma coisa ou outra, mas é complicado, não se dá autodiagnóstico, não. Repare as pessoas ao seu lado e ajude essa pessoa, né? Conduza essa pessoa até lá, ajude ela a quebrar esse paradigma. Rafão, mais uma vez, obrigado, cara. Muito bem, Fernando. E até o terceiro episódio. Viu? Estaremos aí. Valeu. Terceiro, quarto e quantos a gente encontrar. Valeu, meu irmão. Valeu? Obrigado. Viu? Obrigado Até mesmo. mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, moçada.